para João 17. Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Você vai entender durante a pregação. João 17. Eu com certeza vou reduzir, né? Vou fazer o que for possível. Se você pudesse colocar seus pés, Pai, em nome de Jesus, perdoe-me dos pecados a todos nós. Estamos aí caminhando para mais uma virada de ano. Ó Deus e Pai, agora é o momento da palavra da noite. O culto já começou uma bênção, nós queremos que vai continuar assim. Usa-me conforme, Pai, a tua vontade, para que a tua palavra, que o Senhor colocou no meu coração, seja ministrada, amada igreja, e ela seja edificada com essa última mensagem do ano de 2024, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. 17, diz assim, verso em diante: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha, ou que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. A igreja pode se assentar. Irmãos, às vezes nós encontramos um jogo de palavras, às vezes eu falo isso, né? Jesus trabalhou assim, o apóstolo Paulo usou muito também o jogo de palavras, né? Mas para falar de verdades espirituais, não um jogo de palavras para confundir as pessoas e elas ficarem sem entender, não, né? Então, quando ele disse aqui no verso 1, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, não é? Então, quando que Deus glorificou a Jesus, e Jesus glorificou a Deus? Eu entendo aqui, de acordo com o trecho, porque quando a gente está estudando a Bíblia, a gente não pode assim ir por uma tendência que a gente quer, não. A gente tem que olhar o texto e ver o que realmente está batendo com o texto. Aí o Espírito Santo ilumina, para que a gente não pegue uma revelação errada, não é? Acontece às vezes isso. O camarada coloca uma ideia no texto que até aparentemente é interessante, mas quando você vai para o texto, você vê que ela está fora, não é? Então, eu prestando atenção aqui, eu observei que Jesus glorificou ao Pai quando ele morreu na cruz, e o Pai glorificou Jesus quando ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O Filho glorificou o Pai na morte, e o Pai glorificou o Filho na ressurreição, que é o que tem a ver com isso, não é?
Aí no verso 2 está assim, ó: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. O Pai deu autoridade a Jesus, né? Deus deu ao Filho Jesus autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha que maravilha. Então, Jesus, ele concede a vida eterna a todos os que o Pai deu a ele. Certo? É lógico que a pessoa fala assim, às vezes: Jesus Cristo, ele recebeu do Pai, todos são enviados pelo Pai. Se todos são enviados pelo Pai, como que alguns se perderam? Essa pessoa pergunta, é uma pergunta que surge. Mas esse é um tema abrangente. Para não sair do contexto, o certo é que, na verdade, toda pessoa que vai até Jesus, nós cremos assim, ela tem a oportunidade da salvação, da vida eterna. Agora, infelizmente, nem todas as pessoas elas acabam recebendo a vida eterna, porque elas não se aproximam de Deus, hoje no caso, né, com essa fé. E aí não é a questão do pai nem do filho, é da pessoa. Não é verdade? Então essa é uma questão. Nós entendemos, né? Tem pessoas que entendem diferente, mas nós que eu estou falando, os que entendem assim, nós entendemos que Deus, ele dá oportunidade de salvação de forma igual para todos, porque Deus não faz acepção. Agora, tem aqueles que vão crer e tem aqueles que não vão crer. Aí já é uma questão pessoal. Nós não podemos colocar Deus, né, como um Deus manipulador. Ele escolhe quem vai ser salvo. A Bíblia fala sobre os escolhidos, eleitos. E quem que é o eleito? Nós já falamos sobre isso aqui na igreja. É aquele que realmente se converte. Todo convertido real, ele é um eleito, não é? Ele é um escolhido. Então, para ser escolhido, depende de quê? Nessa linha de pensamento, depende da pessoa ter fé e crer e se converter, certo? Então todos têm essa oportunidade, certo? Mas então ele dá o quê? A vida eterna aos que o Pai o deu, né? Então Deus, ele envia as pessoas para que elas recebam a vida eterna. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade do Pai. Por que essa vontade não vai acontecer com todos? Porque é uma vontade condicional. Tem vontade de Deus que não é condicional, depende só dele, aí ele faz. Agora, quando é a vontade dele, mas depende do ser humano, e não é a questão de depender de Deus para salvar, não, é porque Deus criou a salvação para que fosse dada por meio do arrependimento. Essa é a questão. Tem pessoa que fala assim: então Deus não pode salvar. Gente, a salvação, ela é condicional. Depende do ser humano. Deus pode salvar alguém à força? Se quem tem que ter fé se arrepender, o ser humano, ele já deu. Agora, quem tem que tomar posse é o ser humano. É nessa linha que a gente tem que caminhar. Porque tem pessoa que fala: então Deus não pode salvar, ele não é poderoso. Uma linha predestinatória aí que é complicada, cuidado. Não, Deus fez tudo perfeito. O ser humano se desvia porque ele quer, e Deus respeita a vontade do ser humano.
A gente tem que entender essas coisas. A pessoa faz uma coisa errada, Deus quis, o que é isso? Quando eu erro, e eu erro, quando eu erro, eu tenho que defender Deus. Eu não posso olhar para Deus como sendo assim, algo dele, vindo dele. O meu erro veio de Deus? Não, veio do meu coração que não vigiou. Não é verdade? O nosso coração, ele é inclinado ao mal, a nossa mente, então nós temos que vigiar, certo? Versículo 13: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna, Jesus, ele explicou, é esta, não é? Como está aqui no versículo de número 3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando a pessoa crê em Deus, ela vai crer também no Filho de Deus. Tem como crer em Deus, biblicamente falando, sem crer em Cristo? Porque Cristo foi enviado para conceder a salvação. Então é dessa forma. Não tem nada errado. O ser humano faz confusão. Deus, ele provou o seu amor enviando o seu Filho para nos dar o quê? Salvação, vida eterna. Existe um amor que possa chegar pelo menos perto desse amor que Deus teve pela humanidade? Não. Não é verdade? Então a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. De que forma que Jesus glorificou o Pai na terra? Verso 4: consumando, acabando a obra que Deus o Pai confiou a Jesus para ele fazer. Então, qual que é uma forma de uma pessoa glorificar a Deus? Jesus glorificou o Pai acabando a obra que o Pai deu a ele para fazer. Então, de que forma que nós glorificamos a Deus? Aceitando o Filho. Aceitando o Filho e fazendo a obra que ele nos chamou para fazer. Olha que revelação. Então a questão é: glória a Deus, aleluia. Isso é importante, tá bom? Isso é louvar a Deus. Mas eu glorifico a Deus quando eu estou fazendo a obra que Deus me entregou para fazer. Isso é glorificar a Deus. Amém? Tem que entender isso. Observe bem o que Jesus disse. Ele disse que glorificou o Pai acabando a obra que o Pai o entregou para fazer. Então a ideia de glorificar a Deus é qual? Nesse sentido? E nós podemos dizer que é a principal. Qual é a ideia? Só para mexer com a mente da igreja. Então, eu glorifico a Deus quando eu faço o que Deus manda. Olha só como a igreja e pessoas, precisam de prestar atenção. Deus é glorificado na minha vida quando eu faço o que Ele manda. E se você for ver capítulo 15 aqui, no capítulo anterior 16, mas no 15, olha só, me parece que no verso 8, olha só o que Jesus disse:
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, Deus é glorificado quando nós damos muito fruto, não é pouco. Amém. E quem dá muito fruto é discípulo, é seguidor. É por isso que a mensagem de frutificar, ela é real. Quando você está frutificando aqui na terra, fazendo a obra de Deus, o que Deus te mandou, você está glorificando a Deus. É o prazer de Deus, é a alegria do coração de Deus, de acordo com essas passagens, olhar para a terra e ver aquela pessoa que Ele resgatou por meio de Jesus Cristo, glorificando Ele, não com palavras, mas com obras dignas de arrependimento. Então nós estamos fechando mais um ano, nós temos que tomar posse da palavra glorificar Deus. Isso é muito forte. É muito forte. Então, é dessa forma que Deus colocou no meu coração a mensagem, nesse sentido, não fugindo do texto, na revelação, certo? Versículo agora 5, olha só que interessante, voltando para João 17. E agora, glorifica-me, ó Pai, João 17, 5, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus, ele já estava ali se vendo, voltando para o Pai. Ele pediu ao Pai que devolvesse a glória que ele tinha antes que houvesse mundo. Porque Jesus, ele é o Pai da eternidade. Por isso que antes que houvesse mundo, ele já era um ser glorificado com o Pai. Olha só que mensagem poderosa. E ele sentindo ali que estava aproximando, né? Ele estava se aproximando da cruz, ele já pediu ao Pai, não é? A glória que ele tinha antes que houvesse mundo. Então Jesus, ele é o quê? Eterno. Por isso que ele é a vida eterna. Jesus, ele veio ao mundo, não veio? É interessante, Jesus veio ao mundo, e o mundo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que o Pai fez, fez por meio dele e para ele, a Bíblia fala. Essa é uma mensagem poderosa, isso aqui, irmãos, é revelação pura. O que eu estou passando para vocês aqui é Bíblia. Tudo que Deus fez, ele fez por meio de Jesus e para Jesus. E sem Jesus ele não fez. Ele fez por meio dele. Olha o poder do Filho. É por isso que Deus conferiu a Jesus todo o poder. Ele não disse, todo o poder foi dado a ele. Ele disse. Não é? É interessante que eu gosto muito dessa mensagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mateus, me veio à memória isso aqui agora, tá? É revelação de Deus isso aqui. Você pode até conferir na sua Bíblia. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Então, no nome de Jesus, há toda a autoridade do Pai. Maravilha, né? Não é?
E aí o que ele disse? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como que nós podemos fazer um discípulo? Alguém pode me dizer? Evangelizando a vida deles. Exatamente. Levando a palavra. Exatamente. E ele disse para que os discípulos fizessem discípulos de todas as nações. Por que ele disse isso? Ele mandou fazer o quê? Discípulos. Porque só vai ser salvo quem é discípulo. A questão do discipulado é uma questão de salvação. Certo? Então ele mandou fazer outra coisa? Não. Porque um discípulo vai seguir o seu mestre. Quando ele aprender direito, ele vai seguir na medida do possível direito. Porque quem ensinou para ele, embora Deus tenha usado o homem, foi o Espírito Santo de Deus. Então a obra que foi feita no seu coração não foi feita pelo homem. O homem foi usado, mas foi feita pelo Espírito de Deus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que sempre estar focando também que um discípulo, ele tem que, após ter aceitado a Cristo como seu Salvador, ser ensinado e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então um discípulo, ele tem que guardar todas as coisas, os ensinamentos que Jesus mandou. Isso é sério. Isso é questão de salvação, não é? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, de que forma que Jesus, ele está com uma igreja, uma pessoa, até o final dos tempos, se essa pessoa, ela trabalha tentando fazer discípulos. Então ele diz que é nessa condição que ele está presente. Então a igreja, ela tem que trabalhar com discipulado. Isso não nasceu da igreja A, B ou C, não. Isso nasceu da igreja que foi plantada por Jesus Cristo, né? Voltando para João capítulo 17, se você puder, acompanhe comigo, por favor. Estávamos em João 17 e agora vamos continuar. Versículo de número 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Olha a importância da pessoa guardar a palavra. Guardar a palavra não é uma expressão vazia, e nem colocar a Bíblia debaixo do braço, ou de uma outra forma que não seja praticar, que é o mais importante. Então Jesus, ele ensinou para esses homens sobre Deus. Verso 6: e esses homens creram porque eles eram de Deus. Jesus afirma isso aqui no verso 6, não é? E eles guardaram a palavra. Verso 7: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então os homens que creram em Jesus, eles reconheceram que as coisas de Jesus vinham de Deus, não é? Versículo de número 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste,
eles as receberam. Então Jesus pregou e eles creram, receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então há toda uma conexão. Eles creram na mensagem de Cristo e que Ele era o enviado de Deus. Tá? Versículo agora 9. E por eles, ou é por eles, melhor dizendo, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus, nesse momento, ele disse: eu não oro pelo mundo, eu rogo pelos que o Senhor me deu, que são teus. Não é? É lógico que a gente ora pelas pessoas para que elas se convertam, sim, não é? Mas a gente também tem que orar para aqueles que realmente se converterão. Deu para pegar a revelação? Porque quem sabe quem vai se converter? Senhor, coloca diante de mim, eu vou aqui trazer uma aplicação para nós. Aprendendo com Jesus, a oração de Jesus. Essa oração que ele fez por ele mesmo e depois pelos discípulos. Primeiro ele orou por ele e depois pelos discípulos. Então, nós temos que orar assim: Senhor, coloca diante de mim e me leva as pessoas que realmente crerão. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Para que eu pregue e essas pessoas aceitem e tornem-se homens, discípulos, mulheres, discípulos do Senhor. Pai, me guia, para que eu não faça algo da minha própria mente. Versículo de número 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Oh, glória a Deus. Olha a palavra glorificado aí de novo. Quantas vezes essa palavra glorificado foi usada aqui? Em alguns sentidos, não em um só. Não é? Mas eu quero trabalhar com esse sentido aqui, do próprio verso 10. Olha o que Jesus disse, hein? Isso aqui só Jesus realmente podia dizer, como ele disse. Verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, meu Pai, e as tuas coisas são minhas. Olha só, o Deus Pai e o Deus Filho. Olha a união, não é? Ele não disse também: nós somos um? Essa expressão referindo-se ao Pai. Eu e o Pai somos um, porque eles trabalham no mesmo propósito. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa, Deus Espírito Santo é outra pessoa. Mas em que sentido eles são um? O Pai e o Filho, no mesmo propósito. Eles não trabalham de forma contrária. Vou te dar uma luz. Quando é que você encontrou na Bíblia Deus falando para Jesus assim: meu filho, não é por aí não, a direção não é essa não, é outra? Você lembra? Deus fala para o Espírito Santo, não, a direção não é essa não, não é o norte não, é o sul. Quem está lembrado aí? Não tem. Por que não tem? Porque eles não são contrários na obra que eles fazem. É uma mesma obra. Então eles são um no mesmo propósito. São três pessoas no mesmo propósito: Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deu para a igreja? O exemplo simples aí para a igreja entender: a própria água. Jesus não é água viva. E o exemplo da água, ela é sólida quando ela está em gelo, ela é líquida e ela é gasosa. Mas os três é uma coisa? É uma coisa só, exatamente. Muito boa explicação, não é? Exatamente. Obrigado pelo auxílio, irmão. Amém. Muito boa a colocação do amado para trazer luz, não é? Isso é importante, a participação da igreja, né? Amém. Agora eu quero trabalhar com uma coisa importante, mas antes disso, no verso 9, tem pessoa que fala assim: Jesus só orou pelos discípulos nesse momento aí, não é? Então a gente tem que entender, a gente ora pelo mundo, sim ou não? Sim. Mas a gente também tem que orar em que sentido? Senhor, exatamente, livra. A gente ora para Deus livrar, para Deus agir, para Deus trabalhar, para que pessoas se convertam, mas principalmente aquelas que pertencerão ao Pai, crerão, certo? Isso é um ponto. Tanto é que no versículo, olha só para você entender a coisa, ó, vou trazer mais luz aí. Versículo de número 20, se você puder acompanhar. Não rogo, de novo, ó, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Não é? Então, Jesus, ele orou pelos discípulos e por todos que creriam. Olha que coisa importante. Deu para trazer luz aí ou não? Sim. Então não foi uma oração ali que Jesus fez aceptiva, não, nem separativa. O foco foi orar pelos que são de Deus e pelos que seriam de Deus. E aqui ele orou por nós também. Nós entramos nessa. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus orou por nós. E outra coisa, ó, Jesus aqui ele estava caminhando para a sua morte. Sabe disso? Ele fez essa oração. Jesus caminhando para a sua morte, ele começa a orar para que Deus protegesse os discípulos, como Jesus guardou eles quando Jesus estava com eles, no nome do Pai. Você vai ver isso aqui no verso 11, ó. Verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Só Judas Iscariote se perdeu. Por isso que ele é chamado de o filho da perdição. Perdição aqui, nós podemos usar uma palavra: filho da destruição, filho da condenação. O caso de Judas não tinha jeito. Então Jesus guardou todos que o Pai deu a ele, no nome do Pai. O que significa isso? Porque no nome de Deus há poder para guardar os discípulos. A igreja, ela está debaixo do nome de Deus. Sabe quem guarda a igreja? O Deus Todo-Poderoso. Amém. O Filho, quando ele esteve na terra, no poder do nome do Pai, ele guardou os discípulos. Hoje nós somos guardados pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que está dentro de nós. Aleluia! Glória a Deus. É por isso que o diabo, olha só a revelação, é por isso que o diabo não pode destruir um selado pelo Espírito Santo, um marcado pelo Espírito Santo, porque ele pertence a Deus, pelo Espírito de Deus. Olha só a revelação. Nós estamos debaixo de uma proteção divina indestrutível. Amém. Agora nós não podemos sair dela também, essa é outra questão.
Aí é porque eu falei no princípio da mensagem: o homem tem que vigiar, certo? Mas para não sair do foco, lá no verso 10, Jesus disse que as coisas do Pai são dele e as dele são do Pai, não é? Aí no versículo 10, parte final: e neles eu sou glorificado. Que é isso? A palavra é glorificado de novo. Alguém pode trazer uma luz aí? E neles, nos meus discípulos, eu sou glorificado. Ou seja, os discípulos faziam a vontade de Jesus. Por isso que Jesus se manifestava por meio deles, para o mundo de trevas. Então, Jesus é glorificado em nós quando nós obedecemos a sua palavra. Quando você guarda a palavra, você tem Deus na sua vida. Isso é uma coisa que você não pode aprender em uma escola assim, a menos que ela seja dirigida pelo Espírito Santo. Mas isso é uma coisa muito íntima. O poder que Deus nos conferiu pelo Filho, pelo Espírito Santo, é uma coisa muito íntima. Quem tem o Espírito Santo, ele pode ser surpreendido fatalmente? Não. Por quê? Ele é guardado. Exatamente. O Pai guarda os seus na pessoa do Espírito Santo hoje, certo? Então não é uma questão da capacidade da pessoa. É lógico, cada um tem o seu dom. Tem um que canta, um que prega, um outro que tem um outro dom também. Todos os dons são para a edificação da igreja. Mas não existe dom sem a capacitação do Espírito Santo. O principal é o Espírito Santo. Ele é a garantia de que nós vamos o quê? Um dia nós vamos subir para o Pai. A garantia é o Espírito Santo dentro do seu coração, na sua vida, na sua mente. Qualquer pessoa tem acesso ao Espírito Santo, desde que ela queira isso e busque isso. Deus é tão perfeito que nesse sentido Ele não colocou o Espírito Santo tendo acesso ou podendo ser acessado como fruto da capacidade do homem. É pela fé em Deus. Se crê, recebe. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia fala. Então tem que crer, tem que ter fé. Se a pessoa tem fé, ela vai receber, vai crer, e Deus vai se manifestar a ela, se revelar a ela, e vai morar nela mais forte. Maravilha, né? Então vamos continuar aqui para encerrar, porque a hora chegou e nós estamos aí para fazer a oração. Vamos continuar aqui. Versículo agora, eu estou dando uma resumida. Versículo agora, olha só, 14. Preste atenção, isso aqui é importante. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O mal aqui é Satanás, não é? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então o mundo odeia o crente por quê? Porque o crente não é do mundo. A pátria dele é celestial. Um dia ele vai para lá. Então nunca tente fazer uma amizade com o mundo. Uma amizade, vamos fazer uma amizade com o mundo além daquilo que a Bíblia permite. Não que você vai ser um crente indiferente, tolo e arrumar problema com as pessoas, não. A Bíblia quer que nós sejamos prudentes, inteligentes, sábios. Porém, o mundo não vai nos amar.
porque o mundo está no maligno, a igreja está em Cristo. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Nunca espere do mundo uma receptividade que o mundo não pode te dar. Então, é uma revelação que a gente tem que ter para que a gente não se perca. Versículo agora 17 é forte, acompanhe comigo se você puder. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificar aqui é separar-se do mundo para fazer a obra de Deus. Oh, aleluia. A Bíblia ensina-nos o quê? Nos separar do mundo para servir a Deus. Porque não dá para servir a Deus e o mundo. Ou serve a Deus, ou serve o mundo. Ou serve a Deus, ou serve o diabo. E nós queremos servir a Deus, porque um dia nós vamos estar com Ele para todos sempre. Oh, então, por isso, a nossa questão aqui é com o Pai, é com o Filho e é com o Espírito Santo. O resto é secundário. Esse é o primeiro plano, o primeiro propósito de salvação e vida eterna. O resto, segundo plano. A gente tem que entender isso. Isso está incluso que o pastor está pregando na mensagem. Agora vamos lá, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo. E Ele nos enviou ao mundo para quê? Para fazer a obra dele. O crente tem que ser luz nas trevas. Ele tem que ser como uma candeia que brilha no mundo, num lugar escuro, num lugar de trevas. Ele vai irradiar a luz. Amém. Que é Jesus. Não é? Ele vai transmitir. Não é? Eu nem sei se a palavra certa é essa que eu falei, mas a palavra adequada é transmitir. Ele vai ser um expositor da luz de Deus para aqueles que estão em trevas, para a libertação deles. Versículo agora, vamos lá. De número 19. Não, agora é o 20, né? Ah, é o 19 mesmo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que é isso? Jesus disse que se santificou a favor dos discípulos, para que eles também se santificassem na verdade. O que é isso? Quando Jesus fala que se santificou a favor dos discípulos, é porque Ele fez a obra que o Pai deu a Ele até o final. Isso foi a santificação. Olha como o significado da palavra santificação é forte. Então, o que significa? Se Jesus foi até o final, nós temos que ir também. Eu fiz isso, em outras palavras, para que eles façam também. Eu me santifiquei, eu fiz a obra do Senhor, meu Pai, meu Deus, até o final, para que eles também se santifiquem na verdade. Então o crente tem que ter isso em mente. Eu estou fazendo uma obra de modo que não posso parar. A minha parada está no céu. Oh, glória a Deus. Amém. Vamos lá, 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só a união. Preste atenção, igreja, na revelação. Isso aqui não é ilusão, é pregação de tolo, é pregação bíblica. Não que eu seja sábio, eu procuro pregar a palavra. Então, a união do Pai com o Filho e da igreja também com eles. Olha a importância da união, da comunhão das pessoas da Trindade com a igreja. Vai? E dessa forma, olha só a parte final do verso 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é? Então a comunhão da igreja
nós podemos dizer que ela é a maior forma de evangelização mundial. Comunhão. Muitas pessoas crerão, não é? Vendo essa comunhão dos cristãos com o Pai, com o Filho. E olha só o versículo para que você entenda. 23, ó. 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Agora que é majestade o poder, né? Verso 23. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha só, Deus no Filho, o Filho nos discípulos, e assim eles são aperfeiçoados na unidade. União, unidade. Uma igreja, para prevalecer, ela tem que estar unida, tem que estar em união. Preste atenção na Bíblia, né? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, olha só como eu falei, o relacionamento do filho com o pai e do filho com a igreja. Olha como nós estamos envolvidos num relacionamento que vai redundar em obra evangelística, em evangelização. Porque quando você está em comunhão na igreja, é porque o Espírito Santo está agindo fortemente em você. E por esse poder, você vai atrair pessoas. Então, o principal é o quê? Para que a gente atraia pessoas, para que a gente ganhe almas, a gente tem que estar em primeiro lugar. Qual é o princípio? Em união com o Pai, com o Filho, no corpo do Filho. O corpo do Filho é a igreja. Pastor, você está falando de qual igreja? Da igreja que Jesus estava falando aqui, pela qual ele morreu. É essa igreja, certo? Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, olha a revelação, para fechar, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que significa esse versículo aí? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo. A vontade de Jesus é que todos nós estejamos com Ele no dia lá no céu, lá na glória. A nossa morada não é aqui na terra. Jesus aqui, Ele disse, a vontade dEle é que os seus estejam com Ele no céu, na morada do Senhor. Amém. Ele fecha assim. A vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, não é? Que me conferiste, porque me amaste antes da fundação. Então um dia nós veremos o Senhor como Ele é. Quem verá Ele como Ele é? Quem aqui na terra está nessa união com o Pai, com o Filho, por meio do Espírito Santo. Poderoso isso, né? E para encerrar os dois últimos versículos, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, por que o mundo não conheceu a Deus? Porque o mundo rejeitou a Deus. Conhecer aqui é conhecer de ter relacionamento. Um relacionamento íntimo. Não é ô meu patrão, ô meu padrinho, não é isso aí não. É conhecimento,
amor, respeito, lealdade, fidelidade. Cruz. É isso. Então, o desejo de Jesus é que nós um dia estejamos com Ele lá no céu. Esse é o plano. Esse é o plano. Mais um ano nós findamos. O ano 2025 chegou. Se vamos findar, acabar 2025, como nós estamos acabando, ou como nós acabamos 2024, só Deus sabe. Mas que nós entremos no ano 2025 para glorificar o Pai. E de que forma? Fazendo a vontade do Pai. O Pai não é glorificado em quem não obedece. Não adianta. Ele só pode ser glorificado por meio daquele que obedece. Isso é muito sério. É o que a palavra aqui, glorificar, extrair essa interpretação para nós. Entende? Então glorificar a Deus é obedecê-lo. É o que Ele quer. O resto Ele faz. Se coloque sobre os seus pés. Irmãos, quero agradecer aqui. Vou dar a bênção, depois eu agradeço a cada um dos irmãos aí. Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos eu abençoo, presentes e ausentes, com o teu amor, com a graça do Filho e com a doce, suave consolação do Divino Espírito Santo. Que a tua bênção, meu Pai, o encorajamento do Senhor, a consolação, que é o encorajamento do Divino Espírito Santo, esteja sobre a vida de todos nós, para que façamos a tua vontade nesta terra, Senhor. É em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Ó Deus e Pai. Vamos fazer, nós temos uma tradição de passar virado orando, mas o tempo não permitiu, houve uns contratempos, né? Vamos fazer uma prece aqui, não vamos delongar muito não. Vamos fazer uma oração. E nesse sentido, para que nós, no ano 2025, continuemos frutificando para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, quem não puder ficar em pé pode se assentar, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento a tua igreja, ela te agradece. O ano 2025, meu Pai, nós cremos que será um ano de provações, de lutas, mas também de bênçãos do Senhor. Mas agradecemos ao Senhor pelo ano 2024, meu Senhor, porque nós conquistamos, ó Pai, coisas em 2024 que nós havíamos planejado na virada do ano 2023 para 2024. O Senhor nos abençoou. Não conquistamos tudo, meu Pai, que nós queríamos, mas nós conquistamos, ó Pai, aquilo que o Senhor nos permitiu conquistar. E, meu Deus, se houve alguma falha nossa, porque às vezes nós falhamos também, que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai, e que nós possamos estar consertando com o Senhor, para que no ano 2025 aconteça o que não aconteceu, às vezes por um descuido nosso, no ano 2024. Mas agradecemos ao Senhor, ó Pai. Agradeço-te pela vida de cada irmão, cada um dos irmãos, ó Pai, dos que estão aqui, ó Deus, pelos irmãos também que não fazem parte da igreja. Ó Deus, eu te louvo, porque o Senhor tem abençoado os teus servos, os teus filhos. O Senhor tem livrado, tem cuidado, como nós vimos na mensagem, ó Pai, da noite. No nome do Senhor, ó Pai, nós temos sido guardados, protegidos, ó Deus. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós, ó Deus, e nós te agradecemos. Nós não merecemos, ó Pai, porque na nossa carne nós realmente somos falhos, nós desapontamos o Senhor às vezes, nós fazemos aquilo que não é agradável ao Senhor, mas estamos aqui para pedir ao Senhor, Pai, perdoa-nos pelas nossas falhas, transgressões, omissões, e ajuda-nos, ó Pai, a estar no ano 2025
com a nossa visão espiritual mais ampla, no sentido, ó Pai, de estar sempre mais cada um focado na Tua vontade, em glorificar-te por meio da obediência à Tua palavra, glorificar o Senhor, ó Pai, por uma vida dedicada. Senhor, nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor Jesus suportou por nós um peso muito, incomparavelmente maior, e Ele não retrocedeu. Ele se santificou de forma completa para que nós também, meu Pai, pudéssemos estar nos santificando de forma completa, e essa santificação é fazer a Tua vontade, é obedecer ao Senhor e cumprir a missão que o Senhor nos deu para fazer nesta terra. Ó Deus e Pai, revista-nos com Teu poder nesta madrugada de 2025, primeiro dia, meu Pai, do ano. Meu Pai, renova a nossa unção. Quando eu falo de renovação de unção, meu Pai, é uma nova unção, uma nova inspiração, não nova no sentido da palavra, porque a palavra não é nova, mas no sentido de uma força renovada, meu Pai, de um novo vigor espiritual, para que nós possamos realizar coisas, meu Pai, que nós não temos realizado até aqui, mas com o poder do Divino Espírito Santo, com a graça do Senhor, ó Pai, nós vamos conseguir. Nós pedimos ao Senhor nesta madrugada, Pai, dai-nos força para que nós, ó Pai, prossigamos na caminhada, na jornada, meu Pai. Não sabemos o que encontraremos, ó Pai, em meio à caminhada, mas sabemos que iremos com o Senhor e prevaleceremos, porque o Senhor está conosco, e nós te louvamos, e nós, ó Pai, te exaltamos nesta madrugada. Ó Deus e Pai, Senhor, é gratidão no coração por tudo que o Senhor tem nos feito, meu Deus e meu Pai, e que o Senhor esteja nos perdoando pelas nossas falhas para com o Senhor, e nos ajudando, meu Pai, a cada um a estar mais parecido com o Senhor. Nós temos que imitar, ó Pai, ao Senhor. Nós temos que fazer isso, a Tua palavra diz isso. E que o Senhor possa estar nos ajudando, meu Pai, nos revestindo com o Teu poder, para que assim nós, ó Pai, dirigidos pelo Espírito Santo, não pelo homem, mas pelo Espírito do Senhor, façamos, ó Pai, a Tua vontade, que é o principal. A igreja foi chamada para fazer a Tua vontade, não a dela, não a vontade do A, do B ou do C, mas a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Oh, ajuda-nos, ó Pai. Assim é que nós oramos e por tudo te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podem se assentar. Quero aqui agradecer os irmãos que nos ajudaram, porque o que nós fizemos aqui é uma coisa simples, mas de coração, né? Eu aprendi com a Bíblia que é melhor você estar onde há simplicidade com Deus do que num banquete sem Ele, né? Então cada irmão colaborou, né? O irmão Luciano trouxe o tempero para nós, o evangelista Francisco conseguiu o patrocínio de R$150, o irmão Gelson disponibilizou a casa dele, né, para que a comida fosse feita lá, trouxe também. Então todos colaboraram. Nosso amado irmão Gersino também, né, é um contribuinte. Então todos colaboraram. Eu quero agradecer, sabe por quê? Porque não existe igreja no singular, só no plural. Na verdade, ninguém é igreja sozinha. Por isso que toda pessoa que quer fazer uma coisa de forma só, ela naufraga. Que a igreja ela só pode ser entendida como a igreja do Senhor se houver plural. Singular não existe. Então quero agradecer a cada irmão, que Deus abençoe, continue abençoando, tá bom? Para que nós possamos estar fazendo sempre coisas maiores e melhores para a glória do nosso Deus. Amém. Amém? Irmãos, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
os irmãos depois, irmãs, os irmãos depois podem se servir, como é que é o esquema? Tá. Depois que as irmãs então trouxerem para cá, irmã Jéssica, vai trazer ou vai ser aí? Não, vou levar. Ah, depois que elas se colocarem ali em cima da mesa então, aí os irmãos podem vir, elas vão estar servindo aqui, cada um pegar a sua comida, você pode comer quantas vezes a quantidade de comida permitida. Oh, glória a Deus. Viu, Marquinhos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. A irmã Gabriela está ali, né? O irmão Marco também está bem subido, graças a Deus. Deus abençoe. É um prazer aqui estar com vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Nem sei se eu posso fuçar aqui, não. Não vou fuçar, não. Deixa, né? Nem sei. Passa o carro no frente dos bois. Fala, Senhor. Vocês estão casando comigo? Glória a Deus. Não. Obrigado. Para todos nós. Para todo mundo aqui, vamos felizes. Não vou pegar na mão de um lugar. Com muita saúde, com muita paz. Irmãos, com Deus. Encha cada dia mais o seu momento. Saúde. Não, o Senhor também. Amém, obrigado. Muito grato a Deus. Amém. Se Deus permitir abençoar, no final desse ano, nós saímos de novo. Deus quiser. Não é? Sem saber, mas se depender, né? Se depender de nós, no sentido de nós estarmos, não vamos dar, agora se permitir, né? Só Deus tem razão para fazer. Se não levar, nós vamos andar assim. Se levar, graças a Deus. Se levar, Tá bom. incomparavelmente, né? Eu vou ficar sofrendo mais. Irmão, quem quer me ajudar para a gente já ir distribuindo o refrigerante, só para dar aquela quebradinha, né? Vamos lá. Vamos, Jorge. Obrigado, irmão. Pode ficar sentado, eu vou fazer um pouco.